Então, o que você precisa saber, o ponto principal de saber para não falir nos próximos anos é que se acomodar não é uma opção. Entrar na zona de conforto e achar que time que tá ganhando não se mexe não é uma opção. Por mais que o negócio de vocês esteja indo bem ou não, se acomodar nunca é uma opção. E se não estiver indo bem e você está acomodado, pior ainda, né? Mas por que eu digo isso? Eu digo isso por causa disso daqui. Esse aqui é um case muito conhecido, né? No meio da administração, no meio do marketing, que compara a Blockbuster, que era aquela rede gigantesca que estava presente no mundo todo praticamente, uma rede de aluguel de filme, né? Que você ia lá na locadora, uma rede de locadoras. E a Netflix, que todo mundo hoje conhece, né? Eu não preciso nem apresentar a Netflix. Talvez se tiver alguém mais novo aí nem conheça a Blockbuster. Eu não sei se eu cheguei a ir em alguma loja da Blockbuster enquanto ela existia aqui no Brasil. Não tenho certeza, porque eu tenho só 21 anos, né? Eu sou um bebê praticamente. Então, eu não tenho essa lembrança de ter ido na loja da Blockbuster, mas eu tenho a lembrança de ter sim algumas locadoras aqui de bairro e tal. Já fui, lembro de já ter ido quando era criança na locadora, alugar o filme e tal. O que é totalmente diferente da experiência que a gente tem hoje de assistir filme, né? Assistir filme em casa hoje é Netflix, é internet, enfim. Um torrent também, né? Tem gente que gosta de baixar uns filmezinhos pirata aí que eu tô ligado. Mas é totalmente diferente a experiência hoje de você assistir um filme em casa do que era antigamente. E aqui nesse case, o que mostra esse gráfico aqui, tá? Ele tá em inglês, mas é bem fácil de entender. Em 1985 foi fundada a Blockbuster. Em 1994 ela chegou a valer 8,4 bilhões de dólares, ou seja, era uma empresa gigantesca. E a Netflix foi fundada em 1997, ou seja, 3 anos depois da Blockbuster valer tudo isso aí que ela estava valendo, 8,4 bilhões de dólares. E nos anos 2000, a Netflix era avaliada em mais ou menos ali 50 milhões de dólares. E por que os anos 2000 ali, o ano de 2000 tá marcado aqui nesse nosso gráfico aqui que compara a Netflix com a Blockbuster? Porque no ano de 2000, o cara que era CEO da Netflix na época, né, que eu acredito que era o fundador também da Netflix, ele fez uma proposta e ele queria vender a Netflix pra Blockbuster. Inclusive, muita gente não sabia que a Netflix foi fundada há tanto tempo, né? Foi fundada em 1997. Porque qual que era o serviço da Netflix? A Netflix era uma locadora, só que ela já era uma locadora online, em que você podia pedir os filmes e eles eram enviados para sua casa. Então, diferente de você ter que ir na Blockbuster, pegar uma fila pro caixa, ter que pagar aquela taxa que você tinha que pagar se atrasasse para devolver o filme, já na Netflix era totalmente diferente. Você recebia o filme em casa e você poderia alugar tantos filmes quanto a quantidade de filmes que você quisesse. Eles tinham um catálogo lá e você podia alugar a quantidade de filmes que você quisesse pagando uma mensalidade. Então já era parecido com o de hoje, só que você tinha que devolver o filme que você alugou e pedir outro. Certo? Então era assim que funcionava. Era um serviço já inovador, mas na época o dono da Blockbuster viu a ideia, viu o valor que eles estavam pedindo, que era esse valor de 50 milhões de dólares. Inclusive, o cara que era o CEO da Netflix na época fala que quando eles falaram o valor que eles queriam pela Netflix, ele meio que quase segurou a risada assim. E não se interessou, ele achou que tava bem pra caramba a Blockbuster, e realmente tava. E que aquela ideia deles de serviço de assinatura de filme não ia vingar. Só que o que aconteceu? O que aconteceu todo mundo já sabe, né? A Blockbuster em 2010 valia 24 milhões de dólares, ou seja, metade, né? Menos da metade do que valia a Netflix nos anos 2000. E em 2017, a Netflix já passava a valer 65 bilhões de dólares, ou seja, muito mais do que o auge da Blockbuster. Muito mais do que a Blockbuster chegou a valer no seu auge, né? Então, por quê? Por que isso aconteceu? E hoje, olha o tanto que vale a Netflix. A Netflix chegou a um faturamento de 158 bilhões de dólares e ultrapassou até mesmo a Disney. Por que isso aconteceu? Será que a Blockbuster não tinha um bom produto? Tinha sim, o produto deles era filme, né? E todo mundo gosta de assistir bons filmes, todo mundo gosta de... tanto de ir no cinema quanto de assistir um filme em casa. Na verdade, as duas empresas tinham o mesmo produto. Só que o que diferenciava uma da outra era a forma como aquele produto era entregue, né? Então, quando a gente fala sobre entregar valor, quando a gente fala sobre o que você precisa saber para não falir nos próximos anos, é que se você entrega o mesmo produto de forma diferente, isso faz a total diferença.
Porque quando o cara ia na Blockbuster, ele tinha que enfrentar uma fila, ele tinha que pagar as taxas se ele deixasse o filme atrasar. E quando a Netflix criou o sistema de streaming, criou o sistema que a gente conhece hoje da Netflix, que você vai lá na internet e simplesmente assiste quantos filmes você quiser, pagando só um valor mensal, ele quebrou o que era conhecido como a experiência de você assistir filmes, né? Não tinha mais como. Tendo um serviço como a Netflix, não fazia mais sentido existir um serviço como a Blockbuster. E outra, né? A Blockbuster com a estrutura gigantesca, muitas lojas espalhadas pelo mundo, muitos custos com funcionário, enfim. Todos esses problemas, tanto para o consumidor quanto para a empresa existir, com a Netflix foram totalmente quebrados. Esses problemas pararam de existir e por isso a Netflix se destacou tanto em contraste com a Blockbuster.